pele extremamente enrugada. A abertura era estreita demais para qualquer pessoa conseguir entrar. Antes de filmar, Ricardo tentou perguntar se o homem precisava de ajuda, mas ele parecia não entender o idioma. Em vez disso, agiu como se fosse seu primeiro contato com um ser humano. Alvarez pensou em chamar uma equipe de resgate, mas percebeu que o homem não parecia em perigo, então apenas gravou e foi embora. Número 2. Entidade assustadora no túnel. Em Nova York, 2 garotas entraram em um bueiro desativado para gravar um vídeo assustador para o TikTok. Esse local era conhecido antigamente como um ponto de encontro de estudantes e também onde se faziam pichações. Mas depois que alguns jovens desapareceram por lá, a área foi interditada. Quando as garotas montaram as câmeras e entraram, logo perceberam o erro. Uma criatura horrível surgiu do túnel e começou a persegui-las como um animal selvagem. Tinha olhos vermelhos e um rabo comprido. Elas conseguiram escapar, mas esqueceram o celular lá dentro. Algumas horas depois, voltaram com coragem para buscar o aparelho e levaram o vídeo à polícia, acreditando que a criatura podia estar ligada aos desaparecimentos. Número 3. Entidade demoníaca. Há 2 anos, um aventureiro resolveu explorar a floresta Guarantel, na Indonésia. Esse destino sempre esteve na lista de viagens dele, mas já na segunda noite se arrependeu profundamente da escolha. Ele estava armando sua barraca quando viu algo saído de um pesadelo pousado em um galho. A criatura era coberta de pelos pretos e tinha olhos brilhantes. Em vez de 2, havia vários chifres em sua cabeça. Quando ele deu zoom com a câmera, viu que ela comia algo com garras afiadas. Ele preferiu nem imaginar o que era aquilo. Recuou devagar e decidiu sair da floresta ao amanhecer. Número 4. Transformação chocante. Esse vídeo dividiu opiniões por ser extremamente estranho. O autor contou que, depois de maltratar um cachorro de rua, acordou na manhã seguinte com o corpo transformado. Os membros estavam parecidos com os de um cão. Ele dizia que o animal tinha o amaldiçoado. Depois que o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações, os seguidores começaram a pressioná-lo para revelar a verdade, já que tudo parecia improvável demais. E eles estavam certos. O autor mais tarde revelou que o vídeo era editado. Seu objetivo era conscientizar as pessoas a não maltratarem animais. Por isso criou a história bizarra. Número 5. Entidade do brejo. Um fazendeiro estava perto de um brejo recolhendo plantas para alimentar o gado, quando algo chamou sua atenção dentro da água. Primeiro, ele achou ter visto o rosto de alguém e pensou que podia haver uma pessoa em perigo. Já estava prestes a pular na água, mas então percebeu que aquilo não era humano. Em vez disso, viu um rosto pálido e fantasmagórico olhando diretamente para ele. Confuso, decidiu começar a gravar para tentar entender se era uma criatura aquática desconhecida. Quando notou que o rosto estava travado em uma expressão de horror, cogitou que pudesse ser um manequim jogado ali. Mesmo assim, ele não teve coragem de entrar na água. Número 6. Transformação estranha. Esse homem se transformou diante das câmeras? No começo parecia uma figura rastejando na estrada como um cachorro. Mas assim que atravessou, se levantou e caminhou como um ser humano. Pelo menos é o que o vídeo mostrava. Depois que as imagens viralizaram, um internauta sugeriu uma explicação mais simples. Não era um cachorro, e sim um homem se escondendo atrás de um carro para fugir da polícia. Essa teoria até fazia sentido, mas o vídeo ainda parecia estranho o suficiente para deixar dúvidas. E você, o que acha que aconteceu ali? Número 7. Cachorro estranho. Em 2017, moradores da África do Sul ficaram chocados ao ver um homem agindo como um cachorro. Primeiro ouviram um barulho de estalos do lado de fora da casa. Quando saíram, viram um homem andando de 4 e notaram que o som vinha dos objetos que ele segurava. Ele parecia uma pessoa comum, vestido normalmente. Mas seus movimentos e comportamento eram assustadoramente animalescos. Conforme mais vizinhos saíam para observar, um dos locais reconheceu o homem. Seu nome era Thabo Khumalo, e ele sofria de licantropia clínica, um transtorno psiquiátrico em que a pessoa acredita ser capaz de se transformar em animal. Número 8. Aparição misteriosa. Em 5 de setembro de 2021, uma usuária do TikTok chamada Sarah Rana publicou um vídeo que deixou os espectadores desconfortáveis. Ela estava caminhando pelos campos de Bladden, em Gateshead, na Inglaterra, quando avistou uma figura misteriosa ao longe. Não parecia uma pessoa comum, pois a silhueta era extremamente escura. O mais estranho é que ainda era dia,
Então não havia sombras que justificassem aquela aparência. Sarah logo pensou no Slender Man, uma entidade frequentemente associada a campos abertos como aquele, e por isso filmou de longe antes de sair dali o mais rápido possível. Número 9. Alma aprisionada. A mulher fantasmagórica que você está vendo agora tem uma história muito sombria. Ela se chamava Rina, uma moradora pobre de um vilarejo em Uttar Pradesh, na Índia. Lutando para sobreviver, ela recorreu a rituais satânicos na esperança de enriquecer. Mas os rituais deram errado, e Rina morreu de forma misteriosa. Por conta dos efeitos dos rituais obscuros, ela não conseguiu seguir para o além e passou a assombrar a região. Ninguém se aproxima da antiga casa onde ela vivia. Apenas um cinegrafista passou ali por engano e flagrou a mulher fantasma no telhado, com olhos brilhantes e pele pálida. Depois disso, ele nunca mais voltou ao local assombrado. Número 10. Híbrido inacreditável. Um agente de vida selvagem chamado Richard Brown foi chamado para uma comunidade pequena em Limpopo, na África do Sul, depois que os moradores relataram a presença de uma criatura estranha na região. Eles diziam que era um homem que se movimentava como um animal e queriam que ele fosse levado embora. Quando Richard chegou, ficou surpreso ao ver um homem andando de quatro. Ele estava cercado por cães de rua que o tratavam como parte da matilha. Os moradores revelaram que não se tratava de um híbrido real, mas sim de um homem em situação de rua que vivia com os cães há anos e já havia perdido sua identidade. Como biologicamente ele ainda era um humano, Richard o encaminhou a um médico para receber tratamento. Número 11. Criatura enigmática. Em dezembro de 2013, um homem chamado Ben Harrison estava hospedado no Resort Mohican's Treehouse, em Ohio, nos Estados Unidos. Em um dos dias, ele saiu para tentar ver alguns animais típicos da região, como veados, raposas vermelhas e guaxinins. Mas o que encontrou foi muito mais estranho. À distância, ele avistou uma figura com a pele quase camuflada na floresta. Seus membros eram anormalmente longos. Ben achou que se parecia com uma criatura das lendas, daquelas que atraem viajantes para a perdição. Correu de volta ao resort e contou aos funcionários, mas ninguém acreditou. Disseram que ele estava paranoico. Mesmo assim, Ben tinha certeza de que não era um animal comum. E por isso, decidiu fazer as malas e ir embora. Número 12. Figura semelhante a uma bruxa. Um homem viajava pelo interior de Bengala, na Índia, em busca de folhas de visaca, uma erva usada para tratar doenças respiratórias. Ele se perdeu durante a noite, mas ainda tinha esperança de encontrar a planta nas redondezas. Foi então que encontrou uma enorme figueira de Bengala. Debaixo dela havia uma figura fantasmagórica vestida com mantos brancos, braços esticados e completamente imóvel. Ele não conseguia dizer se era uma entidade ou alguém realizando um ritual perigoso no escuro. Preferiu não se aproximar, pois, segundo a mitologia do sul da Ásia, essas árvores são abrigo de fantasmas e seres sobrenaturais. Sem pensar duas vezes, ele deu meia volta e seguiu por outro caminho. Número 13. Entidade em hospital abandonado. Esse asilo na Índia está abandonado há anos. Ele foi fechado depois que surgiram denúncias de maus-tratos e experimentos estranhos nos pacientes. Após vários processos, o local foi desativado para sempre. Certo dia, um grupo de youtubers resolveu filmar lá dentro em busca de conteúdo assustador. Quando entraram, viram uma figura humanoide de cabelos longos andando de maneira esquisita. O mais assustador é que a criatura não tinha pés e seu rosto era completamente liso. Eles correram para fugir. Do lado de fora, começaram a se perguntar se aquilo era fruto dos experimentos misteriosos realizados ali. A curiosidade aumentou, mas ninguém teve coragem de voltar. Número 14. O vídeo mais perturbador do dia. Esse pode ser um dos vídeos mais estranhos já gravados. E o que torna tudo ainda mais misterioso é que foi postado por uma fonte anônima. Ninguém sabe onde ou quando foi filmado. As imagens mostram uma entidade bizarra. Tinha cabelos prateados, mas do meio da cabeça surgia algo parecido com um chifre. Seu corpo era curvado para frente e seus movimentos pareciam espasmos. Os membros da criatura eram muito finos e nada naturais. Seu corpo não se parecia com o de um humano, nem com o de um animal. E você? O que acha desse monstro assustador? Número 15. A aparição mais inquietante. Esta é, sem dúvida, uma das cenas mais perturbadoras que você verá. Uma mulher estava dormindo em seu quarto por volta das 3h40 da madrugada. Alguém entrou. À primeira vista parecia outra mulher. Mas ao olhar mais de perto, o rosto revelava traços monstruosos.
A figura caiu de quatro e começou a se mover de forma sinistra. De repente, a criatura rastejou para fora do quarto. Mais tarde, a mulher contou na internet que a entidade vestia exatamente a mesma roupa que ela usava naquela noite. Mas como ela não explicou o que aconteceu depois, alguns internautas passaram a duvidar da veracidade do vídeo. Número 16. Rastejador estranho. Esse vídeo foi gravado em uma comunidade pobre do México. Os moradores vinham reclamando que ouviam passos misteriosos à noite e achavam que se tratava de um ladrão, mas ninguém acreditava neles. Quando as autoridades finalmente instalaram câmeras de segurança na área, captaram uma figura esquisita. Ela rastejava de um jeito nada natural, com o rosto branco como o de um fantasma. Quando os vizinhos viram as imagens, ficaram chocados. Não sabiam se era alguém tentando assustá-los ou algo muito mais sombrio. Ao mostrar o vídeo para as autoridades, uma investigação foi iniciada. Mas o tal rastejador nunca mais apareceu. Número 17. Desaparecimento misterioso. No dia 4 de outubro de 2010, dois irmãos croatas chamados Marko Novak e Ivan Novak desapareceram misteriosamente. Poucos dias depois, os investigadores encontraram um vídeo perturbador no celular deles, que havia sido deixado no elevador do prédio onde moravam. Nas imagens, os irmãos estavam caminhando por seu bairro quando um homem estranho começou a persegui-los. Parecia estar sob efeito de alguma substância, ou não estava em seu estado normal. Os dois conseguiram chegar até o edifício, e o vídeo termina de forma abrupta quando eles entram no elevador e encontram o mesmo homem lá dentro. Depois disso, nunca mais foram vistos. Mesmo após várias análises do vídeo, os investigadores não conseguiram descobrir quem era o homem, nem o que aconteceu com os irmãos. Número 18. Mistério no metrô. Essa é uma das filmagens mais assustadoras já feitas em um metrô. Um passageiro em Nova York gravou o vídeo durante uma viagem noturna. Havia uma figura humanoide do lado de fora das portas do vagão. Ela se segurava do lado de fora do metrô em movimento, com uma força que parecia impossível. Não poderia ser um humano comum. A velocidade era alta demais para alguém sobreviver àquilo. Mesmo que fosse um truque de alguém muito ousado, é difícil imaginar que as autoridades permitissem algo assim. O vídeo termina antes que o trem pare. Por isso, nunca descobrimos o que realmente estava lá fora. Número 19. Anomalia na floresta. Criptozoologistas do mundo inteiro ficaram em polvorosa com essa filmagem. Um pesquisador da vida selvagem chamado Jonathan Evans viajava até a vila de Bordon, na Inglaterra, quando viu uma criatura estranha perto da estrada. Ela era coberta por pelos escuros e tinha uma marca branca no meio do corpo. Quando ele tentou se aproximar, o ser se afastou de um jeito bizarro e desapareceu rapidamente entre as árvores. Jonathan, que já tinha feito muitos estudos naquela região sobre a fauna local, nunca havia visto nada parecido. Quando publicou o vídeo em seu canal sobre vida selvagem, atraiu a atenção da comunidade criptozoológica, que acreditou se tratar de uma nova espécie de críptido. Número 20. Mulher réptil. Você não vai acreditar no que aconteceu aqui. Em 2021, um homem chamado Li Ying publicou um vídeo estranho da própria esposa em seu Instagram. Ele achou que seria engraçado filmá-la usando uma máscara facial e fazer piada, mas a câmera registrou algo totalmente inesperado. De repente, ela virou a cabeça e projetou uma língua extremamente longa, como a de um lagarto. Depois que o vídeo viralizou, muitos internautas começaram a dizer que ela era uma reptiliana e que teria revelado sua verdadeira identidade sem perceber que estava sendo filmada. Li Ying confessou que não sabia o que pensar, já que estavam casados há 5 anos, e isso nunca tinha acontecido antes. Número 21. Humanoides que saltam como sapos. Em 2019, um jornalista freelancer viajou até Derbyshire, na Inglaterra, para investigar rumores estranhos. Um amigo lhe contou que moradores da região vinham relatando aparições de seres humanoides. Na terceira noite por lá, sua câmera registrou figuras pálidas no topo de um muro de pedras, vindas de trás da câmera. Mas a filmagem ficou ainda mais bizarra quando eles começaram a saltar como sapos. Pode até ter sido efeito do ângulo, mas parecia que esses seres nem tinham cabeça. Depois que o vídeo foi publicado, uma pessoa de Derbyshire comentou que provavelmente se tratava de uma tribo ou de hippies acampando por ali. Mas ninguém sabe ao certo. Número 22. Aparição de Skinwalker. O cinegrafista estava em uma vila no estado de Utah, nos Estados Unidos,
quando registrou essa cena perturbadora. Ele observava coiotes com seus amigos quando notou outra figura no campo. Não parecia um animal, e sim uma forma humanoide que rastejava de maneira muito estranha. O autor do vídeo, T.K. Waterin, natural de Cass, Utah, mais tarde explicou que, àquela distância, seria difícil ver um ser humano com tanta nitidez, o que significava que a criatura deveria ter pelo menos 2,10 metros de altura. Na hora, ele se lembrou imediatamente do Skinwalker Ranch, um local famoso na região por histórias assustadoras de avistamentos sobrenaturais. TK nunca tinha acreditado nessas lendas, até ver esse ser com seus próprios olhos. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Número 23. Humanoide da Floresta. Um TikToker chamado Ryan Matthews dedica seu canal a aventuras de caça. Em seus vídeos, ele costuma usar uma mira com visão noturna para revelar o lado oculto da natureza em florestas densas. Em 18 de novembro de 2022, ele estava na Floresta Virgem de Komi, na República de Komi, na Rússia. Naquela noite, sua câmera capturou a visão mais estranha de todas. Um humanoide alto caminhava entre as árvores de bétula. Não poderia ser outro explorador, porque não havia nenhum equipamento com ele. Ryan pensou em se aproximar, mas algo naquela figura assustadora o fez mudar de ideia. Então continuou gravando até que o ser desaparecesse floresta adentro. No fim das contas, Ryan nunca conseguiu descobrir quem ou o que era aquilo. Número 24. Shurail da Vila. Um viajante inglês chamado James Carter foi até um vilarejo em Rajasthan, na Índia, para conhecer a cultura local. Lá, os moradores lhe disseram para não se aproximar de uma árvore antiga, pois acreditavam que uma Shurail vivia ali. James riu e achou que era apenas superstição. Certa noite, ele foi até o local escondido e viu algo inacreditável. De longe, uma mulher fantasmagórica vestida de branco balançava de forma violenta sob a árvore. Sua pele era acinzentada e os olhos brilhantes estavam fixos nele. A visão assustadora fez James perceber que as histórias eram reais e que ele foi tolo em ter ido sozinho. Depois disso, nunca mais cometeu o mesmo erro. Número 25. Aparição misteriosa. Um vigia fazia sua ronda noturna na Espanha quando percebeu algo estranho na rua. Para garantir que não estava imaginando, verificou as imagens das câmeras de segurança naquela mesma noite. E o que viu confirmou tudo. Do nada, uma figura humanoide apareceu repentinamente. Ela deixava um rastro estranho, como se não fosse completamente sólida, e depois começou a desaparecer tão misteriosamente quanto surgiu. O vigia ficou tão impressionado que mostrou as imagens ao supervisor, que também não conseguiu explicar. O vídeo era realmente inquietante e confuso. Número 26. Humanoide na cachoeira. Esse vídeo de 2013 começou como uma gravação comum de férias, mas rapidamente tomou um rumo inesperado. Uma mulher estava passeando em Leixe Rio Claro, no Brasil, e resolveu filmar uma bela cachoeira. De repente, ela percebeu uma forma humanoide se formando no meio da queda d'água intensa. O que deixou tudo mais assustador é que aquele trecho da cachoeira era completamente inacessível. Ninguém conseguiria estar ali em segurança. No entanto, a figura parecia estar de pé exatamente nesse ponto perigoso. Instantes depois, a forma desapareceu. Não havia nenhum espaço atrás das pedras para alguém se esconder, o que a levou a pensar que talvez fosse uma ilusão de ótica. E você, o que acha que era aquilo? Número 27. Criatura anã desconhecida. Ninguém sabe o que era aquilo. Uma câmera de segurança de rua na Espanha flagrou a aparição de uma criatura pequena durante a madrugada. Ela surgiu do nada e começou a arranhar um cartaz colado em uma parede até rasgá-lo completamente. O curioso é que esse cartaz havia sido colocado na noite anterior por um grupo espiritual, convidando as pessoas para um encontro. O momento em que a criatura apareceu foi tão perturbador que alguns acreditaram que o próprio cartaz poderia ter invocado aquela entidade misteriosa com olhos brilhantes e rosto demoníaco. Poucos segundos depois de destruir o cartaz, a criatura rastejou para longe e desapareceu completamente. Número 28. Humanoide aterrorizante. Era tarde da noite, em uma estrada rural no México. Um grupo de amigos dirigia pelo campo e filmava a paisagem deserta. Tinham ouvido histórias sobre jaguatiricas que costumavam aparecer por ali, então deixaram a câmera preparada na esperança de flagrar alguma. Mas o que o vídeo capturou foi bem mais perturbador. Do meio da escuridão, surgiu uma figura pálida e humanoide. Era enorme, quase como um ser saído de uma lenda, e estava vindo direto na direção do carro.
Eles ficaram tão assustados que esqueceram completamente o plano original e aceleraram o carro para fugir dali. Número 29. Entidade demoníaca. Certo dia, um grupo de trabalhadores na Malásia estava construindo um túmulo para um enterro que aconteceria no dia seguinte. Depois de se afastarem por alguns minutos, voltaram e se depararam com algo horrível. A princípio, acharam que fosse uma brincadeira de mau gosto de um dos colegas. Mas quando todos se reuniram ali, perceberam que não era uma pegadinha. Dentro da cova havia uma criatura assustadora, coberta por um único tecido. Seu rosto era monstruoso, o braço escuro e com garras, e o mais aterrorizante, a entidade estava viva. Ficaram tão abalados que abandonaram o local e começaram a preparar outro túmulo. Na manhã seguinte, a criatura havia sumido. Número 30. Entidade não identificada. Um homem se mudou para um bairro simples e um pouco degradado na Indonésia, atraído pelo preço baixo do aluguel. Mas durante a noite ele começou a ouvir sons estranhos do lado de fora da porta. A princípio, pensou que fosse um ladrão e decidiu instalar uma câmera para registrar qualquer movimento. O que ele capturou, porém, foi ainda mais bizarro. Uma figura pálida rastejava de forma antinatural. Tinha cabelos longos e um rosto irreconhecível. Ao assistir com atenção, o homem começou a se perguntar se era uma criatura real ou uma pessoa disfarçada tentando assustá-lo. Ele decidiu que, se visse aquela coisa novamente, iria enfrentá-la para descobrir a verdade. Número 31. Transformação inacreditável. Acredite se quiser, mas o que você está vendo agora não é um cachorro de verdade. Trata-se de um homem japonês chamado Toko, que desde criança sonhava em se tornar um cão. Por mais impossível que pareça, ele conseguiu realizar esse desejo investindo cerca de $14 mil, o equivalente a mais de R$70 mil, em uma fantasia personalizada de Collie. A roupa demorou 40 dias para ser feita e foi criada com pelos sintéticos realistas. Em 2023, Toko finalmente saiu às ruas com sua nova identidade, provocando reações de espanto em quem passava. Ele também comanda um canal no YouTube chamado I Want to Be an Animal, onde compartilha essa jornada inusitada com o mundo. Número 32. Emboscada no deserto. Esses homens passaram por um dos encontros mais assustadores que se pode imaginar em pleno deserto. Eles estavam no deserto de Thar, no estado de Rajasthan, na Índia. Sem aviso, foram cercados por criaturas esquisitas, semelhantes ao Reik. Os seres eram esguios, de pele clara e se moviam de maneira perturbadora. Eles cercaram os homens em poucos segundos. Parecia que estavam tentando assustá-los, e conseguiram. A aparição foi completamente inesperada, já que nenhum relato parecido havia sido registrado ali antes. Os homens conseguiram manter certa distância e recuaram com cuidado até chegarem ao carro para fugir dali. Número 33. Experimento inacreditável. Será que essa criatura híbrida é real? No vídeo, parece que a cabeça de uma pessoa foi unida ao corpo de um cachorro. A descrição do vídeo afirma que isso seria o resultado de experimentos secretos em um laboratório na Mongólia, onde cientistas buscavam criar um novo tipo de animal de estimação. As imagens perturbadoras mostram várias criaturas presas em jaulas. Segundo o texto, uma delas, chamada Laparaca, conseguiu escapar e agora estaria trancada em outro local. Muitos espectadores ficaram horrorizados. Outros disseram que era claramente uma farsa. Mas será que essas imagens são provas de experimentos secretos? Ou só mais um truque elaborado? Número 34. Intruso aterrorizante. Um invasor entrou sorrateiramente na garagem de Emily Wilson, uma professora dos Estados Unidos. Mas não se tratava de um ladrão comum. O caso aconteceu em Moorhead, no estado de Kentucky. Emily recebeu um alerta de movimento pelo sistema de vigilância de casa. Ao abrir o vídeo, ficou horrorizada ao ver uma criatura pálida dentro de sua garagem. Ela se movia agachada, como se quisesse se esconder. Sua postura era tão distorcida que parecia mesmo uma entidade do tipo Skinwalker. A criatura ficou ali por um tempo, mas não tocou no carro nem levou nada. Mesmo assim, Emily ficou muito assustada, com medo de que aquela coisa voltasse. Um vídeo do Brasil mostrou uma sucuri gigantesca de mais de 15 metros deslizando pelo rio, maior do que qualquer uma já registrada. A Amazônia, com seus rios e florestas densas, continua a esconder criaturas imensas e misteriosas. O que mais poderia existir sob aquelas águas? Enquanto caminhava perto de um rio na selva, um homem notou grandes ondulações na água,
Começou a filmar pensando que algo gigantesco estava submerso. Quando o vídeo foi analisado, os especialistas identificaram um raro ritual de acasalamento de peixes-boi. Um vislumbre raro e fascinante da natureza. Em uma vila isolada, uma mulher cavando em seu quintal encontrou uma planta estranha. Suas raízes possuíam olhos humanos, uma boca e fileiras de dentes. Alguns acreditaram ser uma mandrágora. Ao invés de destruí-la ou enterrá-la, ela levou a planta para casa, cozinhou e a consumiu. Depois disso, ela desapareceu sem deixar rastros. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Nunca mais foi vista. Um homem caminhava próximo à floresta quando notou algo estranho em um galho baixo. Criaturas semelhantes a fitas finas flutuavam no ar, movendo-se suavemente como se estivessem debaixo d'água. Não pareciam insetos, nem se moviam como nada que ele já tivesse visto. Assustado, ele recuou. As fitas continuaram a deslizar no ar. O homem jamais voltou àquela área. Dentro de uma caverna escura, a lanterna de um homem iluminou algo esculpido na rocha, uma figura gigante com um único olho. Um ciclope. Apesar das rachaduras, a face parecia incrivelmente real. Ele se aproximou e notou detalhes perfeitos, como se alguém tivesse esperado que aquilo fosse encontrado. À medida que avançava, a caverna ficava mais fria. Ele não permaneceu muito tempo. A figura ainda repousa ali, intacta e misteriosa. Durante uma transmissão ao vivo, os olhos de uma repórter pareceram sofrer um glitch. Embora ela piscasse, seus olhos permaneciam visíveis nas pálpebras, e seu olhar havia mudado. Em outra ocasião, um caminhoneiro na África do Sul viu algo que não fazia sentido. Um ser com corpo humano e rosto de lobo sendo colocado em um caminhão. Alguém filmou. O que mais intrigou foi a leve movimentação do peito da criatura, como se estivesse respirando. Nenhuma explicação oficial foi dada, apenas silêncio. Enquanto caminhava pela costa, um visitante avistou duas formas pálidas flutuando na água. Eram delgadas, quase como esqueletos entrelaçados. Uma delas parecia possuir um rabo ou uma espécie de manto. Alguns sugeriram que fossem sereias, outros restos de peixes, mas nada parecia certo. O mar lentamente levou as figuras para longe. Desde então, nada similar foi registrado. Durante uma excursão na selva, um grupo de turistas viu algo perturbador. Suas lanternas iluminaram uma criatura agachada, aparentemente se alimentando de algo. Parecia um macaco, mas com feições erradas. Ela se virou lentamente para o grupo, causando pavor. Alguns acreditaram ser um animal selvagem. Outros afirmaram ter visto um jovem Wendigo. Ninguém se aproximou. Nunca mais falaram sobre o ocorrido. Em Boise, Idaho, pessoas viram uma criatura voadora que não deveria existir. Um enorme ser com asas planava no céu. Semelhante a um pterossauro, réptil pré-histórico que se acreditava extinto. O vídeo do avistamento viralizou. A equipe Verify investigou vídeos como o de uma sucuri de mais de 15 metros registrada em um rio no Brasil. Criaturas assim continuam a nos surpreender. Um explorador ficou paralisado de medo quando uma tartaruga alligator gigante avançou em sua direção com a mandíbula aberta. A força da mordida desses animais é suficiente para partir um pedaço de madeira como se fosse um palito de dente. Essas tartarugas, algumas das maiores de água doce, podem pesar até 45 kg e possuem carapaças pontiagudas que as fazem parecer relíquias dos tempos dos dinossauros. O explorador recuou com sabedoria e, mais tarde, um pescador encontrou outro exemplar da espécie. Um grupo de amigos foi a um cemitério em busca de emoção e encontrou. Sob uma árvore, avistaram uma figura branca e alta, imóvel, com uma das mãos erguidas como se estivesse congelada no tempo. O silêncio ao redor aumentou a tensão. Eles não se aproximaram. Mais tarde, ao reverem as imagens, acreditaram ter filmado o fantasma de uma pessoa maligna. Enquanto navegavam de barco, um grupo de amigos avistou algo estranho na água. Aproximando-se, viram um enorme aglomerado de águas vivas, com corpos translúcidos e tentáculos flutuando com a correnteza. Parecia que estavam observando o grupo. Sem querer incomodá-las, permaneceram imóveis. Após alguns minutos, as águas vivas se afastaram silenciosamente. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!